que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos a este momento de culto, onde queremos juntos louvar e adorar aquele que nos perdoa, aquele que nos criou e aquele que nos santifica através da sua palavra e através dos seus sacramentos. Que possamos sempre estarmos e sermos felizes no Senhor. Amém. Queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido cada um a abrir o seu coração e confessar o seu pecado ao nosso querido e bondoso Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Mas Tu, no Teu amor, enviaste Teu Filho Jesus, que sofreu e morreu em nosso lugar, entregando na cruz do Calvário o Seu corpo e o Seu sangue inocentes para a nossa remissão. Por isso, Senhor, confiantes no sacrifício de Cristo, nos Seus méritos e não em nossas obras, arrependidos dos nossos pecados, nós Te pedimos, tem compaixão e misericórdia de nós e dá-nos o Teu perdão em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão, que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido para fazermos a leitura do Salmo do dia de hoje, texto do Salmo 119, versículos 1 a 8, texto este também que servirá de base para a reflexão de hoje. Salmo de número 119, versículos 1 a 8, fazemos a leitura conforme a projeção, a divisão ao meio dos versículos, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus, e obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as Tuas leis, e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às Tuas ordens, e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os Teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero, eu Te louvarei. À medida que for aprendendo os Teus justos ensinamentos, obedecerei às Tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Glória ao Pai,
Senhor Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, limpa-nos pelo poder de teu sangue redentor, a fim de que em pureza e paz prestemos culto e adoremos o teu santo nome, pois tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento, convido a ouvirmos as leituras bíblicas para o culto de hoje. A primeira delas, o Antigo Testamento, encontramos em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 a 9, onde encontramos assim registrado. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. E a epístola encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 14. Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 14, onde encontramos assim registrado: mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas de bezerra queimada são espalhadas sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imaginem então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino A Lei do Senhor é Perfeita. Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro
doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com reverência, com respeito, as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos no livro de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 37. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 37, onde encontramos assim registrado: Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: Qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: É este: Escute, povo de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças, e também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos, pois é melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: Como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Vamos confessar a nossa fé conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Congregação pode sentar. Convido todos a cantarmos o hino Cantai Alegremente e durante as crianças podem se dirigir ao momento de escola bíblica, hoje com a professora Vanusa. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, como já dito no início do culto, nossa reflexão está baseada no Salmo 119, nestes 8 versículos que nós lemos, unida às outras leituras do nosso culto, fazem aí toda, vamos dizer assim, toda a base para a reflexão de hoje, onde nós queremos perguntar: felicidade, será que a temos? Muitas vezes nós dizemos que a nossa vida aqui neste mundo, ela tem que ser feliz. Nós buscamos a felicidade. Nós queremos estar alegres, nós queremos estar felizes. Inclusive, há pessoas que dizem que o que importa é ser, sim, feliz. Não importa os meios, não importa o jeito, e por vezes, somente o seu jeito é que leva à felicidade. Eu fui pesquisar na internet, fui lá na Wikipédia, buscar ali o significado de felicidade, e encontrei a seguinte definição. Podemos concordar ou não com ela, mas ela nos diz assim: felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Então aqui nós temos basicamente 2 definições de felicidade. Uma, onde diz que todo o sofrimento, toda a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão no contentamento até uma alegria intensa ou júbilo, e um outro que fala que felicidade tem a ver com bem-estar espiritual ou uma paz interior. E aqui nós podemos ver que unanimemente não existe um significado para a felicidade.
Cada um vai, então, achar a felicidade à sua maneira e do seu jeito. Por isso, nós, como filhos de Deus, temos que recorrer a quem diz ser a verdade e a vida, que é Cristo Senhor, que é o Deus verdadeiro. E então temos que recorrer a Ele para sabermos o que é a felicidade e então olharmos se realmente a nossa vida é feliz, se nós temos essa felicidade. E o Salmo 119, ele começa justamente nos mostrando o que é a felicidade. Conforme o Salmo 119, felizes são os que não podem ser acusados de nada. Será que nós podemos ser acusados de alguma coisa? Por vezes nós ficamos receosos e preocupados quando alguém nos acusa de alguma coisa. O Salmo também diz assim: felizes os que vivem de acordo com a lei de Deus. Para vivermos de acordo com a lei de Deus, é necessário conhecermos a lei de Deus. E por isso é tão importante o texto do Antigo Testamento de hoje, né? Deuteronômio capítulo 6, onde fala o que nós devemos fazer com a lei de Deus. Nós devemos deixá-la bem presente na nossa vida. E esta lei de Deus, Jesus a resume, quando ele fala com o mestre da lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com nosso coração, com nossa alma, com o nosso entendimento, e um destaque importante, com todas as nossas forças. Talvez este é um destaque mais importante das palavras do Antigo Testamento e do Evangelho, quando se fala do amar a Deus, com todas as nossas forças, espirituais, mentais e físicas também. Todas as nossas forças. Não adianta apenas a gente falar, não, a minha alma ela crê em Deus, eu confio no Senhor, mas eu não amo este Senhor com o meu corpo, com as minhas forças. Qualquer coisa me leva para outro lugar do que seguir a lei do Senhor. Por isso é tão importante nós lembrarmos aqui que o salmista diz, felizes são os que vivem de acordo com a lei de Deus. E temos que conhecer esta lei. Depois, o salmista ainda diz, felizes os que guardam os mandamentos de Deus. E aqui nós podemos chegar a duas definições de guardar. Guardar pode ser colocar em um lugar bem protegido. Por vezes nós fazemos isso com bens preciosos que nós temos e às vezes corremos o risco de esquecê-los, né? Porque nós guardamos tão bem que nós nem lembramos onde estão. Ou guardar é tornar evidente, tornar vistoso para as pessoas, que todos vejam isto como algo importante na minha vida. Eu tenho que guardar a lei desta maneira, que todos saibam que eu sou um filho de Deus. Eu creio em Jesus como meu Salvador. O salmista ainda diz, felizes são os que lhe obedecem de todo o coração. Nós obedecemos a Deus não dizendo, tá, eu vou fazer isto, senão Deus vai me bater, vai me amaldiçoar, vai me crucificar, vai me prejudicar. Não, eu tenho que obedecê-lo de todo o coração. Eu quero servi-lo porque eu amo este Senhor. Porque Ele morreu na cruz em meu lugar. Eu quero fazer diferença ao testemunhar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então eu vou obedecê-lo de todo o coração, não com peso, não com medo, mas porque eu amo Ele. E eu amo Ele porque Ele me amou primeiro. Nem isso nós podemos fazer por nossa própria força. Mas Deus agiu em nosso coração tão maravilhosamente, dando-nos um presente de intenso valor, que nós nem merecemos, que é a fé. Vejam quão grande é o amor de Deus. Por isso,
Feliz é aquele que obedece ao Senhor de coração, não por imposição, não por medo, mas que obedece Ele porque reconhece o amor e o ama como resposta. O salmista ainda fala mais: felizes os que não praticam o mal. Se nós trouxermos para o outro sentido, felizes são os que fazem coisas boas, não praticam o mal. Então, que nossas atitudes também possam estar nesse sentido, fazendo coisas boas, fazendo boas obras, não para ser salvo, mas justamente porque Deus já veio, já nos resgatou, já pagou todas as nossas contas, já perdoou todo o nosso pecado. Por causa de Cristo, nós não podemos ser acusados de nada espiritualmente, e materialmente, quando somos, isto tem que nos levar a uma reflexão, e se nós tivermos culpa, nós temos que nos arrepender, para dizer que então, ok, fui acusado, eu me arrependo, peço desculpas, o que eu tenho que fazer humanamente para reparar isso? E se eu puder fazer, eu faço. Se eu precisar de ajuda, eu peço. Se eu precisar de tempo para fazer, eu vou me programar para isso. Mas esta acusação não deve mais pesar sobre mim. Mas tudo passa pelo arrependimento. E por fim, a última frase que o salmista coloca aqui no início do salmo, sobre a felicidade, é: felizes os que andam nos caminhos de Deus. Cantamos, né? Como amamos o templo de Deus, como amamos estar na casa do Senhor, e quão felizes são os que obedecem e andam nos caminhos do Senhor. Por isso, a felicidade está ligada a reconhecer o caminho do Senhor e trilhar este caminho. Só que muitas vezes, como seres humanos pecadores, nós queremos pegar atalhos, nós queremos sair dos caminhos. Muitas vezes, até como seres humanos, nós não queremos seguir o caminho que tem destinado para nós. Um exemplo, basta nós andarmos aí na Avenida Porto Alegre da nossa cidade, temos uma ciclovia na avenida, e quantos ciclistas não andam na ciclovia? Preferem pegar um outro caminho, preferem estar em outro lugar. E se eventualmente sofrem um acidente ou causam um acidente, ainda querem dizer: não, eu não tenho culpa. Vejam, não estavam no caminho correto, destinado para eles. E nós, cristãos, temos, vamos dizer assim, uma ciclovia espiritual para andarmos com a nossa bicicleta da fé, e que por vezes nós queremos sair dela. Nós queremos estar em outro caminho. E se algo acontece de ruim, nós já praguejamos contra o Senhor. Tu me abandonaste, tu não deixaste eu ser feliz. Tu fizeste isto ou aquilo, e não reconhecemos o nosso erro. Por isso, feliz é aquele que anda no caminho do Senhor. O próprio Salmo 119, mais lá para o meio dele, no versículo 105, ele vai trazer um versículo extremamente importante, que creio que todos nós conhecemos de cor: a tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. O teu ensinamento deve me guiar. Este é o caminho do Senhor, guiados por Ele. Por isso nós devemos reconhecer a nossa felicidade quando nós andamos nos caminhos do Senhor, que são diferentes do caminho oferecido pelo mundo. Mas nós ainda estamos no mundo. Por isso nós devemos justamente sermos assim, felizes em meio a muitas pessoas tristes. E hoje é um dia em que muitas pessoas estão tristes, porque lembram-se das pessoas que já faleceram, dia de finados. Muitas pessoas choram, lembram dos seus entes queridos, que há muito tempo ou recentemente foram chamados pelo Senhor. E de repente nós cristãos, como que nós reagimos nesse dia? Estamos tristes ou felizes? A nossa felicidade reside em confiarmos no Senhor, que já perdoou os nossos pecados e garantiu o céu para todos aqueles que creem nele.
inclusive aqueles que já partiram deste mundo. Eles já estão num lugar infinitamente melhor do que nós. Então hoje, quando lembramos de nossos entes queridos que faleceram e que criam em Cristo como seu Salvador, testemunhavam esta fé, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós devemos estar alegres. Estamos privados do relacionamento com eles neste mundo? Sim, mas nós temos a fé de que nós teremos a eternidade junto com aqueles que creem em Cristo no céu, que é infinitamente melhor do que o aqui e o agora. E nós devemos irradiar isto para as pessoas que estão ao nosso redor. Mostrar o que significa crer em Deus e ser feliz no seu amor. Podemos dizer, utilizando as palavras do Antigo Testamento, felicidade é guardar sempre no coração as leis que o Senhor nos dá e não deixar de ensiná-las aos filhos. Felicidade é repetir estas palavras, esta lei, em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Felicidade é amarrar esta lei, a palavra do Senhor, nos braços, na testa, para não as esquecermos. Felicidade é escrever esta palavra nos batentes das portas, nos portões, colocar nos nossos muros a nossa fé, em quem nós cremos, Jesus, o nosso Salvador. Felicidade é testemunhar o Evangelho a todos que estão ao nosso redor. Novamente eu faço a pergunta: felicidade, será que a temos? Se o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida, então nós temos a verdadeira felicidade. Não nos falta nada. Nós temos o perdão dos pecados, nós temos a gratidão por tudo que Deus nos dá, nós reconhecemos que Deus nos deu esse corpo e nós queremos cuidá-lo conforme a sua orientação. Nós reconhecemos que a fé é um presente que Ele nos deu, e quanto mais nós compartilhamos este presente, que é um tesouro, mais Ele valoriza, mais Ele se multiplica, diferente do nosso dinheiro, que quanto mais nós gastamos, menos nós temos. Mas a palavra de Deus, quanto mais nós compartilhamos, dando, distribuindo, enviando por WhatsApp, compartilhando nas redes sociais, mais pessoas terão contato com o amor de Deus. Por isso o salmista, ele segue, após fazer esta explanação sobre o que é felicidade, ele segue orando a Deus. E ele ora assim: Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandássemos que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer às tuas leis e cumpri-las com fidelidade. Este é um desejo que nós também devemos ter em nosso coração. Nós devemos desejar praticar a lei de Deus. Nós devemos desejar cumprir os mandamentos de Deus acima de todas as coisas. E ele continua dizendo: se eu der atenção a todos os teus mandamentos, aqui vem uma palavra extremamente importante: não passarei vergonha. Creio que nenhum de nós gosta de passar vergonha. Creio que nós queremos lutar contra isso. Tanto é que tem coisas que são desconfortáveis para nós, que nós evitamos fazê-las, para justamente não passar vergonha. E o salmista diz: se eu der atenção a todos os teus mandamentos, do primeiro ao 10º, eu não vou passar vergonha. Como é maravilhosa esta palavra para nós. Como nós devemos lembrar isto. Talvez isto aqui nós temos que circular em nossas Bíblias, temos que colocar na nossa geladeira, temos que colocar à vista.
para nós lembrarmos disso diariamente e ensinar nossos filhos e netos. Se eu não quero passar vergonha, eu vou ouvir o Senhor. E eu vou amá-lo acima de todas as coisas. Não vou colocar nada no lugar dele. Eu vou realmente dar um basta nas investidas do diabo, do mundo e da minha própria natureza que querem com que eu passe vergonha. Querem que eu deixe Deus de lado. E esta vergonha não é apenas aqui neste mundo e talvez nem aqui neste mundo. A vergonha que o diabo quer que nós passemos é uma vergonha eterna. É o sofrimento, é estar longe de Deus na eternidade. Por isso, se nós não quisermos isso, e eu creio que todo cristão não quer isso, ele tem que dar atenção ao Senhor. Ele tem que ouvir a voz do Senhor. E então o salmista termina: com um coração sincero eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Como é importante nossas crianças estarem na escola bíblica, pois elas estão aprendendo a palavra do Senhor. Mas não adianta nada elas só quererem estar na escola bíblica e não quererem estar no culto. Como é importante que elas não sejam desconhecidas dos personagens que são falados na escola bíblica. Moisés, Paulo, Isaías, Malaquias, os salmistas, Adão e Eva, o próprio inimigo, o diabo. Elas têm que conhecer ele, têm que saber que ele é ruim, têm que saber que ele não vale nada na nossa vida e que nós temos que estar longe dele. Tem que saber de Judas, o traidor, para nós também não trairmos a confiança de Jesus. Tem que saber também de Ananias e Safira. Escutaram este ano a historinha? Este ano eles estão estudando sobre Atos dos Apóstolos, que roubaram do Senhor quando prometeram a Deus uma oferta e depois, não vou dar isso. E então eles foram punidos. Com um coração sincero eu te louvarei à medida que eu for aprendendo. Depois da escolinha bíblica, passa-se para o momento de instrução. E este ano teremos 3 jovens que serão confirmadas. Depois da instrução começa a vida adolescente e jovem dos nossos jovens, onde eles têm a oportunidade de, junto com outros jovens, fortalecerem a sua fé. E depois, quando tem mais responsabilidade, constituem as suas famílias, tem os outros momentos, mas tem que ir amadurecendo isso, tem que ir estudando, aprendendo a palavra do Senhor. E devemos lembrar que nós, ao longo da nossa vida, nós vamos aprendendo. Nunca sabemos o suficiente de Deus, porque o diabo ele quer sempre tirar isto da nossa vida. Nós, por vezes, queremos minar isto de nós. Por isso, nós devemos sempre estar fiéis ao Senhor. Por isso, o pedido final do salmista é importante para mim e para cada um de vocês. Obedecerei às tuas leis, por isso, peço-te que não me abandones nunca. E nós devemos ter certeza, Deus não nos abandona nunca. Deus está do nosso lado todos os dias da nossa vida. Ele não nos larga, não nos deixa. Mas Ele também escolheu meios específicos para nos alimentar. Palavra e Santa Ceia. Ele escolheu meios específicos para agir. Palavra, batismo e Santa Ceia. Esses são os meios em que Deus, Espírito Santo, está agindo para o fortalecimento e o operar da nossa fé. Por isso nós devemos buscar aonde eles estão. Ao invés de pedir que Deus não nos abandone, talvez devemos pedir: Senhor, que nós não te abandonemos, que nós não troquemos a adoração a Ti por uma falsa adoração ao trabalho, à família, aos prazeres e tantas outras coisas. Felicidade, será que a temos? Em Cristo, com certeza temos. Felicidade não é uma transformação do problema, do sofrimento, em algo feliz. Felicidade é saber
que os nossos pecados estão perdoados e que o autor deste perdão está de braços abertos nos convidando. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados dos seus pecados, e eu vos aliviarei. Que nós possamos transmitir esta felicidade para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que nós transformemos todos os rostos tristes ao nosso redor em rostos felizes, confiantes em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento e que nos dá a verdadeira felicidade, esteja a habitar os nossos corações, hoje e sempre. Amém. Santo, torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como voluntário Espírito. Congregação pode sentar. Nesse momento iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas. Servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo, também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Hoje eu destaco de Deuteronômio 6, primeira parte do versículo 3. O povo de Israel tem o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então nós, como o povo de Israel do Novo Testamento, esses são os cristãos, tá? Nós temos que tomar cuidado de cumprir a lei também referente à oferta. Ofertarmos a Deus por gratidão, com alegria. Ofertarmos a Deus na confiança de que tudo que temos, recebemos das mãos dEle. E o que ofertamos na igreja, no templo, é para a proclamação da palavra de Deus aqui neste mundo. E também ofertamos em nosso dia a dia, cuidado com o nosso corpo, com os nossos bens, o alimento e tantas outras coisas. A lei do Senhor quanto à oferta é essa. Nós ofertamos por gratidão a Deus, não querendo barganhar com Ele, não querendo nos mostrar superiores também no nosso ofertar. E nesse momento nós iremos cantar o hino Não Posso Contar, que é um hino bem interessante quando nós falamos de oferta, porque muitos baseiam a sua felicidade pelo material. E nesse hino nós cantamos que nós não conseguimos contar as bênçãos que Deus nos dá, porque como cristãos não ficamos apenas olhando para o material. Sabemos de todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar. Bênçãos
Os agradecimentos da nossa congregação, a família Zenkner agradece todas as bênçãos. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Também vamos estar incluindo todas as famílias que hoje, de uma maneira geral, estão tristes ao lembrarem do dia de finados, pedindo que Deus esteja a confortá-los no seu amor e na sua promessa. Querido Deus, amado Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque tu não nos deixas desamparado em um mundo atribulado. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a tanta violência, corrupção, tanta desgraça acontecendo ao nosso redor, tu nos traz a tua paz. A paz que somente temos em Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Como é bom, Senhor, quando tu nos chamas para falarmos desta mensagem a todos que estão ao nosso redor. Por isso é importante que nós possamos fortalecer este ensinamento em nossos corações. E te pedimos, Senhor, abençoa-nos, fortalece-nos, continue a nos ensinar em todos os momentos quando nos reunimos como teu povo, como teus filhos, como igreja, e também nos nossos momentos individuais. Também, Senhor, pedimos que estejas a nos orientar, a nos ensinar, também quando estamos dormindo, caminhando, enfim, Senhor, em todas as nossas atividades. Querido Deus, nos unimos com a família Zenkner para te agradecer todas as bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor, por tanto amor, tanto carinho, tanto perdão depositado sobre a vida destes teus filhos. E pedimos, Senhor, que continues a abençoá-los e fortalecê-los, como a cada um de nós e nossas famílias. Hoje, Senhor, a nossa sociedade celebra o dia de finados, momento de lembrar daqueles que conviveram conosco neste mundo. Pedimos, Senhor, que tu estejas abençoando todos aqueles que têm em seus corações saudade, que têm em seus corações também o desespero de não saber o que aconteceu com seu ente querido, com seu amigo, seu familiar. Pedimos, Senhor, que estejas abençoando-os com o teu conforto, o teu fortalecimento, pois Cristo é a ressurreição. Ele é a garantia de que nós que cremos em Cristo iremos ressuscitar para a vida eterna. E como é consolador neste dia lembrar isto, que tu és amor e que tu estás ao nosso lado a nos confortar, nos fortalecer. Por isso te agradecemos, Senhor, por cada momento que nossos familiares, que tu já chamaste ao descanso eterno, tiveram contato com a tua palavra. Pois isto nos dá a certeza de que tu estiveste agindo nos seus corações para que eles pudessem ter fé. Confiantes no teu amor e na tua graça, nos alegramos e temos a verdadeira felicidade. Felicidade que o mundo não pode nos dar. Felicidade que nós também não podemos comprar. Felicidade esta que só encontramos na tua promessa e na tua palavra. Abençoa, Senhor, nossas autoridades, para que possam serem autoridades justas, honestas e preocupadas com o bem-estar da população. Abençoa a nossa igreja, para levar a tua palavra a todos que estão desolados, desamparados, e também àqueles que já confiam em ti, para que possam fortalecer a sua fé. Esteja, Senhor, com todos que passam por problemas, sejam materiais ou espirituais. Envia teu Espírito Santo para fortalecer os seus corações, e aqueles que têm algum problema físico, que se for da tua vontade, que possam ser curados. Tudo isto e o mais, Senhor, que pesa em nossos corações, colocamos em nome de Jesus, o nosso Salvador, que também nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana, devidamente instruídos na sua doutrina, preparados para participarem desse sacramento. Quem não for membro e quiser participar da ceia, pedimos que conversem com o pastor num outro momento. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. Jesus comigo está.
O apóstolo Paulo escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos
falar com o nosso Deus em oração. Convido todos a se colocarem em pé. Querido e grandioso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo fortalecimento que tu nos deste neste momento de culto. Abençoa-nos, Senhor, para mostrarmos a verdadeira felicidade a todos que estão ao nosso redor, testemunhando a Ti como o único e verdadeiro Deus que existe e amando-Te acima de todas as coisas. E também amando ao nosso próximo como a nós mesmos, levando a mensagem do Teu perdão e da Tua salvação. Em nome e por amor de Jesus, nós Te agradecemos e pedimos. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, ao nosso momento de culto, desejando que realmente, quando nós podemos louvar e adorar ao Senhor, a alegria inunda o nosso coração. Então, queremos prosseguir com os avisos da nossa congregação. Amanhã nós teremos reunião de diretoria às 9 horas. E lembramos, a reunião da diretoria é aberta para todos os membros. Tá? Então, quem quiser se fazer presente, também pode vir, trazer suas opiniões ou mandá-las, opiniões, sugestões, críticas. A diretoria está aberta aí para conversarmos na reunião também sobre isso. Na próxima terça-feira teremos reunião de pastores online às 8 horas, pastores da IELB, e o nosso estudo bíblico às 19 horas na residência do seu Walter. Quarta-feira a igreja está aberta, das 7h30 às 10h30, e às 19 horas e 15 minutos temos o nosso estudo aqui na igreja, e na quinta-feira às 19 horas estudo na residência do Lívio. Lembrando que os estudos também são abertos a todos os membros, não é mais assim por localidade, nós nem colocamos mais nome de grupo, porque a comunidade toda está convidada para participar de todos os estudos. Na sexta-feira, os nossos momentos devocionais, 7h10 na Superagro, 7h40 na Bioserviços, 8h15 na Grasbier e 10 horas na Itália no Box. No próximo sábado, 8 horas da manhã, nós teremos reunião do Conselho Distrital, será online, então não precisaremos nos deslocar. Essa é a reunião que nós estudamos as moções do Conselho Diretor e será colocado ali o aviso no grupo da diretoria. Lembrando que a nossa congregação ela tem 5 votantes, direito a 5 votos, 3 membros da congregação, o presidente dos jovens distrital, que é o Anthony, e o pastor. Então, pelo menos vamos tentar ter esses 5 presentes nessa reunião. 13 horas, Escola Bíblica no bairro Coab Jaime Campos, e às 19 horas, o nosso próximo culto. São avisos das programações da nossa congregação. Na segunda-feira, depois da manhã, nós temos aí um convite para assistirmos à peça Geração de Dorcas, organizada pelo Rotaract de Primavera do Leste. Será no Cine Teatro Vila Rica, ingresso a R$15. E o ingresso pode ser com a Júlia ou com o Igor. O Igor está aí hoje, então quem quiser pode conversar com ele, aí para adquirir o seu ingresso, ver como que funciona, aí a aquisição do ingresso. Aqui de casa nós vamos pelo menos em 3 pessoas, já avisando aí o Igor, reserva 3 para nós aí. E o último aviso, referente aos devocionários Castelo Forte, tá? Então, os pedidos, nós queremos coletar os pedidos até amanhã, para fazer o pedido lá com a Livraria Pesquisa de Novo Hamburgo, no valor de R$30 o Castelo Forte. Os 5 minutos com Jesus, como eu já havia falado, até colocado no grupo, cada família irá receber um, tá? Cada família terá um na sua casa, e também teremos devocionários para vender. Eles já chegaram, então não precisamos nos preocupar que não vão chegar a tempo, já chegaram, então amanhã na diretoria nós vamos ver como que nós vamos organizar isto, para que cada família receba o seu na sua casa, ou mesmo retire aqui na igreja, talvez juntamente com os envelopes para o ano que vem. São esses meus avisos. Alguma coisa, presidente? Não?
Então, desejamos a paz de Cristo a todos, que Deus os leve, nos traga de volta, e após o culto também podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Hoje nós queremos concluir o nosso culto cantando o hino A Oração da Noite. Nós nunca cantamos em nossa congregação, é um hino bem bacana para nós concluirmos nossas atividades. Eu coloquei a versão do Carlos Margão no nosso grupo, então nós queremos concluir cantando este hino, que é um pedido justamente que nós devemos fazer toda a noite para Deus, que Ele nos perdoe e que no dia seguinte nós possamos, perdoados, santificados, servi-lo com tudo o que somos e temos. Após, nos cumprimentamos com a paz de Cristo. Senhor, nesta noite, forças pra me